Irmãos, na manhã de hoje aqui, nós tivemos um bom culto. Tenho certeza que Deus falou ao coração da igreja. E nós partimos de um texto e eu quero dar um pequeno resumo do que falei hoje de manhã. Mas agora à noite nós queremos aprofundar aqui essa mensagem que tem mexido muito comigo, e eu espero que Deus mexa com você também, mexa no sentido assim de fazer com que aquilo que nós vamos falar aqui, meditando na palavra do Senhor Jesus, possa realmente trazer para você uma reflexão que possa causar mudança na sua maneira de olhar para Jesus, para olhar para ouvir o que ele disse e checar com a sua vida, porque de cristãos eu acho que o mundo está cheio. E nós precisamos realmente de discípulos, de pessoas que olham para Jesus Cristo como um mestre, que andem nas suas pisadas, que levem Jesus Cristo a sério e pensem naquilo que ele falou, nas implicações daquilo que ele falou para a sua própria vida. Então eu quero partir de Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante. Marcos 8, 27 em diante. Está escrito assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam todos os seus discípulos: João Batista. Outros disseram Elias, mas outros disseram algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Em uma outra passagem paralela a essa, de João, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero ler também João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Uma das coisas que eu tenho percebido faz muita diferença na vida de uma pessoa é quando ela conhece aquilo que ela está lidando. Pode ser um aparelho. Muitas vezes nós temos um computador em casa e ele tem uma utilidade tremenda, mas nós conhecemos só, talvez, ele como uma máquina de escrever. Porque a gente não quer ir para o manual, a gente não tem paciência de ir para o manual e verificar que ele também pode te dar, talvez, previsão do tempo, ele também pode te dar informações a respeito de várias coisas que podem te ajudar financeiramente, que podem te ajudar na sua saúde, na sua alimentação. Mas é interessante como o nível varia de pessoa para pessoa, até a questão do celular, né? Muitas pessoas compram um celular e se encantam com o celular e adquirem, mas acabam só usando para falar com uma outra pessoa.
E, na verdade, o celular pode ser um GPS que pode guiar você através das ruas. Ele pode te dar condições do trânsito. Existem celulares hoje que você, através de um programa, você se comunica com o seu médico para saber como é que está teu estado de saúde, pressão e várias coisas mais. Então, algumas pessoas se contentam com o óbvio, o elementar, um conhecimento superficial. Já outras não. Outras parece que dormem com o manual ali do aparelho e tiram dele coisas incríveis. Outro dia, meu filho chegou para mim, tirou uma foto minha e depois me mandou pelo meu e-mail. Quando eu abri, eu vi que eu estava dentro de uma jaula. Uma brincadeira dele. Mas ele descobriu lá um programinha que põe as pessoas dentro da jaula. Tem outros que modificam, né? Eu estava falando para ele que eu estava me sentindo muito gordo por causa dos corticoides que eu tenho tomado e tal. Ele deu um jeito de me dar uma murchada, como fizeram com o Ronaldo, né? Deram uma murchada na propaganda nele. Também eu fiquei bonito. Falei, puxa, seria joia se isso eu botasse aqui e murchasse aqui, não na imagem, não é? O que eu quero dizer, queridos? Eu quero dizer de que o conhecimento é alguma coisa muito importante na vida das pessoas e podem trazer muitos benefícios. E no mundo espiritual, isso também é verdade. Conhecer, queridos, o poder que nós temos, por exemplo, contra Satanás, é alguma coisa maravilhosa. Por exemplo, talvez nem todo mundo aqui saiba, mas pelo fato de eu ter entregue a minha vida para Jesus, você também, nenhum demônio mais pode me possuir. Amém? Não? Sabia? Porque o Espírito Santo já está dentro dele. Ele é maior. Ele é maior. Ninguém mais pode se apossar de mim. Pessoas que antigamente ficavam escravas de demônios, depois que aceitam Jesus Cristo, não mais. Glória a Deus por isso. É libertadores. Eu tinha medo de macumba. Até que um dia que eu descobri que eu não preciso ter medo de macumba. Que eu posso chegar, se fizerem na porta da minha casa, como já fizeram, eu posso simplesmente remover aquilo lá. Não vai me acontecer nada. Mas pessoas que não entendem, elas ficam apavoradas. Não mexa, você precisa chamar não sei quem. E pior de tudo, que se você mexer, vai te acontecer uma desgraça. É libertador saber, queridos, de que o fato de eu ter entregue a minha vida para Jesus não foi uma escolha só minha. Na verdade, Jesus Cristo já estava de olho em mim quando eu era pecador. Que Jesus Cristo perdoa os meus pecados. Não é maravilhoso, queridos? Olhar para trás e você perceber que você está com ficha limpa. É ficha limpa, Leonel? Para votar? É isso aí. Eu sinto essa verdade, queridos, que é libertadora. É aquela coisa de você colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite e não ter medo de que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, o seu coração vai ter um ataque e você vai morrer e ainda tem alguma coisa para acertar com Jesus. A Bíblia lhe dá condições, informações para você ser uma pessoa totalmente perdoada. Vocês acreditam nisso? Totalmente perdoada. Antes de eu aceitar Jesus, todos os pecados que eu cometi, quando eu aceitei Jesus, todos os pecados foram perdoados de uma vez só. E depois, cada vez que eu peco, que eu venho a pecar, basta que eu me arrependa e peça perdão.
é o suficiente para que o Senhor me perdoe. Agora, por favor, como Paulo fala, não vamos abusar da graça. Olha, eu vou aprontar uns pecadinhos aí, depois chego de noite, resolvo. Não é assim. Porque quem conhece Jesus tem um temor de Deus no seu coração. Eu queria ligar esse fato do conhecimento a respeito da nossa ficha limpa, quando você vem do exterior para o Brasil. E aí você passa pela alfândega. Alguns irmãos aqui já viajaram para fora do Brasil e sabem como é que é isso. Aí você traz na sua mala, a lei fala assim, traga só até X dólares. Ou você pode trazer X peças disso, X sapatos ou X tênis, eu não sei. Parece X tênis, parece sanduíche, né? Mas não é. E o que acontece? Se você está trazendo coisas além do que a lei permite, você fica com... Eu já vi gente ter diarreia entre o avião e a alfândega. As pessoas se sentem mal. Elas sabem que elas estão ilegais. Mas como é gostoso quando você sabe que você está dentro dos limites. Não é? Você passa de cabeça erguida. Porque se você passar e de repente o fiscal falar assim, por favor, para lá, pode abrir a mala. Está tudo nos conformes. Não é? Agora, outro dia me pararam e falaram assim, abre a mala. E eu, pois não, na hora que eu fui abrir a mala, só no jeito de eu abrir o zíper, ele falou, pode fechar. Eu falei, como assim? Pode fechar, só do jeito que você abriu o zíper, eu já sei que não tem nada. Eu falei, puxa, que legal, não tenho mesmo, não tenho nada. Mas aí eu caí nas linhas de falar que eu era pastor. Abre. Abre. Foi brincadeira dele, mas valeu o susto. Isso significa que algum pastor malandro já tenha passado lá, falou que não tinha nada ilegal e tinha. N microfones e pedais e outras coisas mais. Gente, o conhecimento é libertador. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite eu queria fazer uma reflexão com vocês, baseados numa pergunta que Jesus Cristo fez quando caminhava com seus discípulos de uma cidade para outra. E eu fico imaginando como Jesus Cristo não é nada parecido com esse Jesus austero que anda na estrada assim. Atenção, meus discípulos, abram seus ouvidos, porque agora eu vou lhes dizer umas palavras vindas do alto. Que nem o hino de Cristo faz, né? O meu Pai. Jesus Cristo devia ser um senhor de brincalhão. Ele devia tirar lição de tudo. Ele ia andando, falava, olhai os lírios do campo, olhem as aves do céu. Jesus era um ser normal. Ele estava em carne. Ele falava na nossa linguagem. E numa dessas caminhadas, eu acho bem descontraído, Jesus Cristo cutucou assim um discípulo e falou assim, escuta, o que as pessoas falam de mim? Aí uns disseram assim, eu tenho ouvido por aí que falam que você é a reencarnação de João Batista que foi decapitado alguns meses atrás. Aí Jesus falou, mesmo? Me falaram que você é a reencarnação. Está escrito, não estou inventando, está escrito aqui. Quem dizem? E respondeu João Batista. Você já tinha morrido? Era a reencarnação. Outra coisa, não estou falando que era a reencarnação, né? Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Não é? Tanto é que a nossa impressão digital não é igual a de ninguém no mundo inteiro. Pode olhar para trás na história, a impressão digital, se você conseguir pegar de qualquer pessoa, não se repete.
Isso é maravilhoso. Isso significa que nós somos indivíduos. Nós não voltamos para a terra para pagar pecados ou aperfeiçoar coisa parecida. Aí Jesus Cristo cutuca o outro do lado e fala: e você? O que você tem ouvido? Aí ele falou assim: olha, as pessoas estão dizendo aí que você é Elias. E Elias já tinha morrido o quê? Sei lá, 600 anos atrás. Aí ele pega um outro indivíduo na frente dele e fala assim: e você? O que você tem ouvido a respeito de mim? E ele fala assim: olha, o senhor quer ouvir mesmo a verdade? Eu falo: quero, estou interessado em saber. O que as pessoas pensam sobre mim? Olha, dizem que você é um dos profetas que também já encarnou e está por aí, ó. Aí Jesus Cristo, em vez de falar assim: mas que esse pessoal aí, né, mas pensam tudo errado, ele devolve com uma pergunta e fala assim: mas e vocês? O que vocês pensam sobre mim? Quem eu sou? E aí Pedro, para variar, né, sempre com pretensão de ser presidente do sindicato dos discípulos, se adianta e fala assim: tu és o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Interessante isso. Se você continuasse a ler o texto, diz ali que Jesus Cristo fala assim: ok, vocês estão sabendo quem eu sou, não falem ainda, porque Jesus Cristo sabia que o povo, se soubesse, naquele momento, daquela verdade, iriam querer fazer dele um líder político. E não era chegada ainda a hora de Jesus Cristo se manifestar, de ter cumprido toda a sua trajetória, e nem tampouco ele queria ser um líder político. Ele queria ser apenas a encarnação de Deus. Ele queria que as pessoas pudessem conhecer a Deus através dele. Agora, eu tenho pensado aqui comigo, lendo algumas semanas atrás, o capítulo 8 de João, eu encontrei lá um texto onde os escribas pegam Jesus Cristo e falam assim: onde está o seu pai? E aí Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Está lá em João 8,19. Não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Porque se vocês conhecessem a mim, também conhecerias meu pai. Então, gente, nós estamos hoje aqui à noite para dizer o seguinte: você quer conhecer Deus? Mas conhecer mesmo. Não, como eu falei, 5% do que Deus é. Você quer conhecer mesmo Deus? Jesus Cristo diz: conheçam a mim e vocês vão conhecer a Deus. Vocês querem ouvir Deus? Ouçam a mim. E isso é uma coisa extremamente importante. Eu percebo que esse conhecer alguém exige de mim e de você um interesse, como eu falei hoje de manhã. Exige de mim e de você interesse. Ninguém conhece qualquer coisa se não tiver interesse. Se você não se interessa por internet, você não vai conhecer a internet. Se você não se interessa por alimentação, estou vendo aqui que tem algumas pessoas aqui que são, como é que chama mesmo? Nutricionistas, né? Estão aqui no culto. Se você não se interessa, não adianta, você vai achar essa informação uma informação, você prefere talvez conhecer outras coisas, mas não aquilo que faz bem ou que lhe faz mal, que pode dar para você uma vida mais longa, uma vida melhor. E eu disse hoje de manhã, e eu quero passar um pouco mais rápido agora, de que eu tenho entendido pela Bíblia que até o verbo conhecer é usado no Velho Testamento em termos até de relacionamento sexual. Né? Abrão conheceu Sara. E ali, quando você vai ver, fala do relacionamento íntimo de Abrão com Sara, e assim por diante.
Isso requer tempo, conversa, diálogo, requer amizade, confiança na pessoa, companheirismo. E eu perguntei hoje cedo, aqui para os irmãos que estavam, qual foi a última vez, nesses últimos dias, que você realmente conversou com Jesus Cristo? Mas conversou como pessoa, não é? Eu citei que nesta semana, porque perdi o sono num desses dias, e era quase madrugada, eu assisti Jô Soares. E eu cheguei a uma conclusão, que ele conhece mais Bíblia do que muitos de nós. Porque foi lá uma tal de Mônica Vadvogel falar sobre anjos. E ela escreveu um livro que já vendeu 6 milhões de cópias. Falando sobre anjos, qual é teu anjo da guarda, qual é o teu salmo de guarda. E falando ali com Jô Soares, dizendo para ele de que os anjos são uma luz, eles não têm forma. E aí o Jô Soares falou assim, mas escuta, eu li na minha Bíblia, olha só, eu li na minha Bíblia que Jacó lutou com um anjo. Ele lutou com uma bola de fogo? Como é que foi? Com uma bola de luz? E Ló, quando estava saindo lá de Sodoma e Gomorra, tal, ele não conversou com os anjos não vieram falar para ele, sai, vai embora porque vamos destruir Sodoma e Gomorra, e deu um banho de Bíblia. É um banho de Bíblia. Porque ele conhecia várias passagens da Bíblia. Agora, queridos, o que eu queria hoje passar para vocês é isso. Precisa ter convivência com Deus para conhecê-lo, com Jesus para conhecê-lo. Eu vinha vindo um dia desses aqui para o centro, e eu olhei na traseira de um carro, estava escrito assim, Jesus existe. Eu falei com ele agora há pouco. Não é maravilhoso? Jesus existe, eu falei com ele. Eu queria perguntar para você que foi trazido por Deus aqui nessa noite. Quando foi que você bateu um papo com Jesus? E eu citei hoje cedo de que tem um espiritual negro, uma música dos negros nos Estados Unidos, que fala a respeito, bem informal, eu acho que não é caixinha de fósforos que ele tinha lá, alguma coisa assim que eles ficavam fazendo, fantástico. E acho que o Júnior que está aí deve conhecer essa música, que fala, eu quero bater um papo com Jesus. Não é desrespeito, é ter uma conversa íntima com Jesus. E eu nunca vou esquecer dessa música, porque realmente ela é uma verdade. Agora, onde nós estamos aqui, o Senhor Jesus está aqui. E Ele está querendo falar com você. Ele está querendo falar que você conhece pouco a respeito dele. Se soubesse mais, você seria liberto de várias coisas, de medo, de angústias, de traumas, de coisas que realmente você não precisa andar curvado, mas você pode andar ereto na presença dele. E é sobre isso que eu queria, então, aprofundar aqui nossa conversa nessa noite. É interessante essa pergunta de Jesus, mas vocês o que pensam? Não é? E Pedro, queria assim, confidenciar para vocês de que esse versículo que eu vou citar agora é um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Atos 4:12. Numa outra versão, agora eu vou ler para vocês. Não existe salvação, disse Pedro, em nenhum outro debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Pedro, Paulo, a própria mãe de Jesus, não tem esse negócio de que
eles vão estar na hora da nossa morte ali, rogando por nós. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. Esse é o único intercessor. Não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a solução perfeita para resolver o meu problema de eternidade, do enfrentamento inclusive da morte. Outra vez, Pedro, agora não em Atos 4:12, mas em João 6:66 em diante, fala assim, quando Jesus Cristo fala assim, vocês não querem ir embora também? Porque muitos foram embora diante das palavras de Jesus. Pedro fala assim, para variar, né? Presidente do sindicato, diz assim, Senhor, o Senhor está mandando a gente ir embora, mas para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Querido, por favor, ponha na tua cabeça. Quando você chega em casa e começa a ler os evangelhos, a palavra de Cristo, você não está lendo apenas um livro, não é uma literatura mais. A Bíblia fala que as palavras de Cristo são o quê? Palavras de vida. Jesus Cristo, numa outra ocasião, disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. Isso é tremendo, queridos. Hoje, na hora do almoço, eu estava com a Noêmia, almoçando, e do lado, assim, da nossa mesa, tinha uma pessoa tentando evangelizar o sujeito a respeito do mundo dos espíritos. E aí a velhinha que estava do lado falou assim, mas escuta, você tem certeza disso? Eu falei, não, o negócio é assim, uma aventura, a gente tem que acreditar no que... E aí eu não quero falar, fulano citou. E eu tive uma vontade assim, sabe, deu um nó no estômago. Eu falei, vou sentar do lado ali e vou falar para aquela senhora e que existe um caminho, uma verdade e um só que pode dar vida, que é Jesus Cristo. Não precisa ser um salto no escuro, como aquele homem estava dizendo. É um salto no escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Pode vir espírito mau, espírito ruim. Você tem que ir. Não. Jesus Cristo nunca disse isso sobre ele. E então eu queria dizer para vocês quem Jesus Cristo não é, rapidamente. Não é a reencarnação de nenhum profeta. Não é um espírito evoluído. Não é um modelo de homem a ser seguido. Também não é um penduricalho ou uma imagem. Pode ser um negócio de madeira rústica e também pode ser uma joia que você carrega aqui. Não estou condenando quem está usando. Eu estou dizendo para você que ele não pode ser apenas uma joia pendurada no teu corpo. E ainda mais se você acredita que aquilo lhe protege de alguma coisa. Isso é uma mentira. Conheço uma pessoa que trabalha no necrotério e diz que já encontrou vários mortos com a correntinha, com o crucifixo. Não pode ser também apenas um adorno na sua sala para espantar maus olhados, maus fluidos. Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é a porta, gente. Quando eu penso nisso, Jesus Cristo diz assim, eu sou a porta. Quem entra por mim, o que diz o resto do texto? E o que aconteceu? Vocês têm lido o Evangelho de João? Está na Bíblia ainda. Que tem Bíblia para todo jeito hoje, né? Tem Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora. Tem Bíblia do homem íntegro, tem Bíblia do homem normal. A minha ainda é do homem normal, essa daqui. Não é que eu não sou íntegro. Meu grande sonho é me esforçar por ser íntegro. Mas eu estou querendo dizer para você que continua lá na Bíblia, em João, o texto em que Jesus Cristo fala assim, eu sou a porta. Quem entra por mim, de maneira nenhuma lança daí fora.
Está quase. E aí? Deu um branco? Hein? Dá mais um tempinho? Né? Encontrará pastagem. Jesus Cristo estava falando daquele pastor que se assentava, ou quase se deitava na porta do aprisco. Se alguém quisesse entrar lá no aprisco do rebanho, teria que passar por cima de Jesus Cristo, ou do pastor. Por isso Jesus Cristo fala assim, não existe porta no aprisco. Era o próprio pastor que se colocava. E ele falava assim, eu sou a porta. E Jesus Cristo é a porta para muitas coisas, vocês não concordam? Alguém pode testemunhar, você que está aqui, entendendo esse... Olha como é libertador. Compreendendo que Jesus é a porta do que para você? O que significa isso? Ou é um versículo a mais? Ele foi porta para quê para você? Para salvação. O que mais? Jesus Cristo foi porta que te passou de um lado para outro, mas esse outro lado foi o quê? Vida eterna. O que mais? Paz. Não é verdade, queridos? Jesus Cristo é a nossa paz. Quantos de vocês que eu estou vendo por aí, alguns de vocês estão aqui nesse culto, de várias pessoas que eu conheci nesse tempo todo, disseram que realmente não tinham paz. Mas o fato de conhecerem Jesus Cristo, eles sentem paz. Que mais? Jesus Cristo é a porta para quê? Para a liberdade. Jesus Cristo fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Uma porta destancada, Eduardo, é isso. Ele é uma porta que você não precisa arrombar, você não precisa de uma chave, de um segredo, você não precisa ir numa igreja e saber como destrancar a porta. Outro dia, desculpa eu estar rindo, uma igreja estava distribuindo chave para abrir a porta, para você ter saúde do outro lado. Né? Mas só que você tinha que vir naquele culto, e é lógico, dar uma ofertinha e receber a chavinha. Eu tenho essa chave. Mas não é que eu fui lá, um irmão foi lá. Ele ouviu na televisão. Depois ele falou para mim, pastor, fui ver se era verdade. E olha aqui a chave, passa para o senhor aí. Irmãos, eu não preciso de uma chavinha no meu bolso, um talismã. Eu não preciso, nem você. Mas Jesus Cristo é, como o Eduardo disse, é uma porta destrancada. Eu posso abrir a qualquer hora. E Ele está do outro lado, amém? Muitas e muitas vezes eu precisei chegar perto dessa porta. E abri. E encontrei Jesus Cristo me esperando do lado de lá. Jesus Cristo disse também que Ele era o caminho. Não é uma senda incerta, não é uma trilha insegura. Eu não sei quantos de vocês já entraram, assim, uma dessas férias suas, foi fazer uma trilha e de repente se perdeu. É terrível. Mas Jesus Cristo não é um caminho, não é uma trilha que de repente pode se perder no meio do mato. Ele não é nem sequer uma rota, não é alguma coisa parecida. Ele fala que eu sou o caminho. E caminho, normalmente, queridos, diferenciam da trilha pelo quê? Qual a diferença que você faz entre uma trilha e um caminho? Hein? Ah, tá. A trilha você pode se perder, o caminho não. Glória a Deus. E Jesus Cristo não disse assim, eu sou um dos caminhos. Existem muitas outras opções, mas eu sou um. Não, ele disse, eu sou o caminho. E eu falei
porque a Bíblia diz: e há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o final deles é a morte, ou conduzem à morte. Irmãos, eu tenho, vou falar resumidamente, eu não vou citar todos os textos aqui. Mas quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Eu gostaria muito de fazer um exercício hoje aqui à noite, dar um papel para vocês e uma caneta, para vocês escreverem: Jesus é para mim, mas não é inventar coisas, não. É falar o que a Bíblia fala. E vocês com certeza teriam dificuldade de colocar no papel algumas frases, algumas verdades sobre Jesus Cristo. Mas eu queria lembrar para vocês algumas dessas coisas que estão na palavra de Deus. Primeira delas, Jesus Cristo é Deus conosco. Um dos nomes que a profecia disse Jesus Cristo deveria ser chamado, ele era Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus de hoje, de agora, do culto? Sim. Daqui a pouquinho nos corredores? Sim. Quando você entra no ônibus com você, Deus conosco, Jesus conosco. Ele vai por todos os lados. Vai se deitar comigo hoje? Vai. Vou acordar com ele amanhã? Sim ou não? Vou. Na presença dele ou na minha cama, não sei. Mas que eu vou. Você também. Jesus Cristo é a expressão exata do ser que é Deus. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é a expressão exata de quem é Deus. Isso é maravilhoso. Conhecer isso é tremendo. É a autorrevelação de Deus. Outra coisa que eu percebi aqui, na minha busca para compartilhar com vocês, que além de saber que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o começo e o fim, eu descobri que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, querido. Você sabia disso? Todas as coisas. Pensa numa coisa. Pensa nas galáxias. Pensa nesse universo. Gente, todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: foram feitas por intermédio dele. Preste atenção. Passa aí um cotonete espiritual aí, gospel no seu ouvido. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. É maravilhoso esse conhecimento desse Jesus Cristo poderoso. Se esse Jesus Cristo fez todo esse universo, se esse Jesus Cristo foi aquele que planejou e que fez o meu corpo, eu não sou um acidente biológico, nem você. Sabia? Olha para o seu corpo, veja que complexo que ele é. Olha essa câmera de televisão, esses ouvidos estereofônicos. Que maravilha! Olha essa indústria química que é o paladar. Você já louvou a Deus pelo seu paladar? Você já agradeceu a Deus porque você sente cheiro? Vocês sabiam que a nossa querida irmã Maura, durante um bom tempo, num passado bem recente, ela perdeu o olfato? E ela falava assim: como eu gostaria de cheirar café, mas eu não consigo. Para mim, todos os aromas são iguais. Gente, ela recuperou isso depois. Eu queria que você soubesse disso. Não é uma obra do acaso. É uma obra de um Criador extremamente poderoso e sábio. Em Colossenses 1,16, se você quiser me acompanhar, está escrito assim, Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas. Um irmãozinho hoje leu para mim aqui no culto da manhã. Foram criadas
todas as coisas nos céus, sobre a terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, isso não é um ajuntamento de religiosos chamado cristãos. Nós estamos aqui porque esse Jesus, quem adoramos, é esse Jesus que através dele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. Tem coisa invisível aqui nesse culto hoje? Tem? Tem irmão já saindo correndo aí. Tem, esse oxigênio. As ondas do seu celular, que devia estar desligado, estão aí chegando. As ondas de rádio, de televisão. As ondas do micro-ondas. Você já ligou teu micro-ondas, fica olhando as ondinhas passando, fritando o teu alimento ali? Você não vê. Elas existem. Se você duvida, põe a mão lá dentro. Invisíveis. Tem gente que dá uma de Tomé, né? Sindicato do Tomé. Aí é um outro sindicato. Eu só vejo se eu botar a mão. Eu só vejo se eu ver. Há muita coisa no mundo espiritual. A maior parte delas são invisíveis. Mas Ele, veja bem aqui, está acima dos principados, das soberanias, das potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É um negócio extremamente complexo e completo. Lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma citação do apóstolo Paulo que é tremenda. Ele fala assim no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória na sua herança com os santos, e qual é a suprema, preste atenção, grandeza do seu poder para com os que cremos. Veja bem, para quem crê, Jesus Cristo tem uma grandeza suprema, segundo a eficácia da força do seu poder. Há um poder que está acima de todo poder. Esse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, como eu já falei várias vezes para vocês. Esse poder está à disposição de Jesus, e Paulo fala assim: eu peço para Deus iluminar os olhos de vocês, para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento. Gente, Jesus não chamou você do mundo apenas para que você seja uma pessoa que vai habitar os céus. Ele lhe chamou para aqui e agora você experimentar a vida e vida em abundância. O versículo 20 desse capítulo 1 de Efésios fala assim: o qual exerceu ele em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos, fazendo-o-se sentar à direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, lá naquela época, não é? Dos Efésios, mas no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tem gente falando que igreja já passou, já era. Igreja não serve mais. Igreja é um amontoado de gente complexada, de gente retardada mentalmente. Mentira! A palavra de Deus fala que Deus deu Jesus como cabeça da igreja. Igreja é importante. Quem rejeita a igreja, rejeita o cabeça da igreja. Que pena. Não vai ser. Deus não vai ficar batendo, castigando a pessoa. Mas vou dizer uma coisa: vai deixar de ter acesso a essas coisas, como Paulo fala assim, a qual é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando a ciência disser
acabou. Entra Jesus Cristo dizendo assim: você que pensa? Amém? Não? Gente, eu tenho na minha casa, não sou tão velho assim, né? Muitos livros. Eu tenho um livro lá comigo do meu cursinho quando eu fui fazer vestibular para engenharia. Sabe o que está escrito na apostila lá de física? Átomo, partícula indivisível. Posso ir? Átomo é indivisível. Você quer saber de uma coisa mais ridícula do que falar isso hoje? Isso? O átomo é completamente divisível. É ou não é, Sérgio? Aliás, quando se extrai o átomo, sai energia dele. Quando se rompe o átomo, sai energia dele. Está sendo usado aí. Hoje tem pessoas preocupadas, inclusive, com a energia atômica. Quanto tempo se achou que a Terra era o centro do sistema planetário? E de que, na verdade, eram os planetas que giravam em torno da Terra. Era científico na época. E o tempo passou, e vocês sabem. A Terra é apenas um planeta que gira em torno do Sol. Jesus Cristo está acima de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome, não só no presente século, mas no vindouro. E Deus pôs ele como cabeça da igreja. Igreja, queridos, é coisa séria. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Jesus Cristo disse isso, né? Jesus Cristo disse isso. Eu edificarei a minha igreja. E manda vir o inferno aqui. Anda vir. Não pode prevalecer contra ela. Você quer viver sem igreja? Pode viver, não tem problema. Mas você vai ter que se ver sozinho. Porque Jesus Cristo, queridos, é o cabeça da igreja. Eu prefiro estar sob o comando dele. Amém? Outra coisa impressionante que eu li em Atos 17, 18. Nele nos movemos e nele existimos. Gente, esses dois verbos, eu me movo por causa de Jesus e eu existo por causa de Jesus. Eu não sei se você está percebendo onde eu quero chegar, queridos. Mas eu queria que você saísse daqui hoje, não convencido pelos meus argumentos. Eu queria que você fosse convencido pelo Espírito Santo, esta é a minha oração. Para que você pudesse, na hora do louvor aqui, encher os seus lábios, o seu coração em sintonia com os seus lábios, e você louvar a Jesus Cristo como ele deve ser louvado, não apenas como um ícone de uma religião chamada cristianismo, não como o fundador do cristianismo, mas alguém que é autor da vida espiritual. A vida estava nele e ele é a luz dos homens, diz João 1,4. A vida estava nele, ele era a luz dos homens. Eu chego à conclusão que ele veio trazer vida para todos nós aqui, e vida em abundância, sobejando. Pela sua morte e pela ressurreição, queridos, ele venceu a morte e nós venceremos também. Eu estava lendo hoje cedo um texto de João, no capítulo 17. Eu gosto muito da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Aliás, queria incentivar vocês a lerem o Evangelho de João e marcarem quantas coisas se fala a respeito de Jesus Cristo. E no capítulo 17, nos primeiros 3 versículos, eu quero ler para você, estamos chegando no final. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou seus olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Você está ouvindo? Assim como Deus conferiu autoridade para Jesus, sobre toda a carne, a minha e a sua, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Que coisa maravilhosa, chegar à conclusão de que eu sou um, você é um deles. E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Vou ler outra vez, esse último versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, único e verdadeiro. E, eu pus um grifo aqui e coloquei em vermelhinho, como o Sérgio faz no esboço dele. E a Jesus Cristo. Eu falo, ele está falando, eu, Jesus, conheçam a mim, a quem enviaste. Abaixa um pouquinho a sua cabeça, nós vamos caminhar para o fim do nosso culto. Lá em Atos, capítulo 10, 36, está escrito assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Um pouquinho mais para frente, no versículo 43, diz assim: dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, presta atenção, por meio apenas do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão de pecados. Que coisa! Por meio do nome. O nome dele tem poder. Queridos, não só a pessoa de Jesus, mas o pronunciar do nome de Jesus Cristo. Como Pedro disse para aquele rapaz com problemas de locomoção na porta do templo: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Que Jesus maravilhoso. A gente canta aqui, meu Jesus maravilhoso é. E parece que é mais uma musiquinha no nosso coração. Não, querido, devia ser um louvor autêntico. Tu és maravilhoso. Aliás, a profecia já disse isso. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco. Ah, queridos, eu disse hoje de manhã e termino dizendo aqui: nossos cultos, nossas liturgias, nosso ritual, nossas orações, nossas pregações serão apenas alguma coisa a mais, desprovidas de significados, sem Jesus. Sem Jesus. Nossa religião será vã. Jesus é o Senhor da história. É o Salvador do mundo. É a segunda pessoa da Trindade. Você tem que conhecer essas coisas, queridos. Você conhece muitas coisas. Por favor, entenda. Se você segue Jesus como seu discípulo, conheça mais Jesus. Porque lá no Apocalipse está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E também vencerão os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele, que é o nosso caso, queridos. Somos eleitos pelo Senhor. Jesus recebeu toda a autoridade de si. Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Mas queria lembrar a você que também a Bíblia fala que Jesus Cristo é o juiz. 2 Timóteo 4:1 está escrito: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Ainda bem, queridos, que nós conhecemos estas verdades. Nesta noite, eu queria que você, se é o seu caso, reconhecesse, admitisse: eu conheço pouco sobre Jesus.
Quero te conhecer mais, Jesus. Isso não seja apenas um cântico que você canta conosco, mas seja a sua oração. Quero te conhecer mais. Mais de Cristo, diz um hino do cantor cristão. Mais do seu poder, mais do seu amor. Mais de Cristo. Há muitos de nós que precisamos nos esvaziar de algumas coisas para receber mais de Cristo, dar mais espaço para Ele, porque Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, quem bebe de mim jamais terá sede. Não é essa sede física, queridos, é essa sede do Espírito que muitos de nós temos e nos atormenta. Jesus nessa noite está aqui, eu tenho certeza, como sempre esteve, mas em especial hoje está apelando: conheçam, me conheçam um pouco mais, porque se vocês me conhecerem, vão conhecer o Deus desse universo, esse Deus maravilhoso, que vai estar conosco na eternidade, para todo sempre. Pena que muitos vão ficar fora, mas não vai ter segunda época, não vai ter segunda chance. Por isso nessa noite eu queria convidar você a orar. Não vou pedir você levantar sua mão, mas ore dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso aprender mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Minha alma te deseja e anela por ti, como um rio busca o mar. Te buscarei hoje. Contigo andar, quero acordar de manhã ao som de tua voz a me chamar. Daria tudo pra ter a tua atenção, ao menos um olhar. Deixa a verdade em mim e atende ao clamor do meu coração. Tudo que eu preciso encontro em ti. Quando chamar, estou
aqui, me guia. Quero te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã, ao som de tua voz, a me chamar. Fale tudo pra ter a tua atenção, ao menos olhar. Deixa a verdade em mim, me atende ao clamor do meu coração. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia. Na presença, quero te conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã, ao som de tua voz, a me chamar. Faria tudo pra ter a tua atenção, ao menos de olhar. Deixa a verdade em mim, e atende ao clamor do meu coração. Meu coração, sim, Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, nós estamos conscientes da Tua presença aqui, assim como estamos conscientes desse ar que respiramos. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de conhecer Teu Filho Jesus como Senhor, Salvador. Mas nessa noite nós gostaríamos de pedir, Pai, que o Senhor tivesse misericórdia de qualquer um de nós que Te conhece muito pouco. Eu sei que o Teu desejo é que Te conheça e que nós possamos tirar proveito, que nós possamos nos beneficiar, Senhor Deus, com esse conhecimento de quem Tu és, da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor, dos Teus ensinos e a prática deles no nosso dia a dia. Senhor, quem sabe estão aqui entre nós pessoas que tenham andado longe do Senhor, ou que têm feito isso de uma maneira mecânica e apenas religiosa. Eu peço que hoje eles sejam surpreendidos por uma atuação do Teu Santo Espírito, aquele mesmo Espírito que atuava em Jesus Cristo e atuou nos apóstolos, que atuou durante todos esses tempos, durante a história, que Ele esteja agora à disposição também do Senhor, como um instrumento, tocando naqueles que estão frios, naqueles que estão realmente assim, perdendo o aquecimento, nessa mornidão espiritual. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles, que hoje eles sejam surpreendidos por um apetite, por uma fome, por um anseio por Te conhecer mais e mais. Ó Deus, nós queremos ser um povo que realmente seja íntimo do Senhor. Queremos não olhar para o Senhor com estranheza. Queremos caminhar como o Senhor caminhou com os discípulos. Queremos ouvir Tua voz nos orientando pelo caminho, sobre as decisões que nós temos que tomar. Por isso, Pai, nessa noite, glorifica o Teu nome. E
concede-nos essa fome, esse anseio por te conhecer mais ainda. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que bom que vocês vieram aqui. Eu não sei se vocês já perguntaram quem veio aqui hoje. Não. Deixou para mim, que coisa. Alguém desse lado que está nos visitando pela primeira vez? Não? Ali. Seu nome? E você é de onde? Rondônia. Puxa vida. Bem pertinho, depois de Biguaçu aqui, né? Rondônia. Bem-vinda. Você está de passagem? Estudando? Que joia. Que Deus abençoe você. Amém. Alguém aqui no meio? Sim. Por favor, se apresente. Rony e Raquel. Certo. Você, Curitiba. Estão se mudando aqui para Florianópolis. Sejam bem-vindos. Jóia. Essa corrida que acontece aqui não é sempre, tá? É todo domingo, tá bom. Aqui desse lado, sim. Eu não ouvi. Leonel? Gente boa. Tá bom, Leonel. Você é de onde, Leonel? Uau! Olha só. Depois você conversa com ele, porque eu ainda não entendo ele. Tá bom. Bem-vindo. Lá de Fortaleza. Leonel, que bom. De que igreja? Certo. Tá joia. É igreja boa também. Ok. Mais alguém? Primeira vez ali? Fala o nome dela. Michele. Bem-vinda, viu, querida? E também ali no colo o Eric. Olha só. Que joia. Ficou quietinho o culto inteiro, hein? Deve ser batista. Ok. Lá em cima tem alguém? Ok. Então, gente, vocês, se quiserem, podem cumprimentar a pessoa do lado, abençoar essa pessoa e voltem, se quiserem, domingo que vem, vamos louvar o Senhor e cultuá-lo.